Boa noite a todos e a todas. O meu nome é Silvia Regina. Eu trabalho no Núcleo de Educação Pedagógica com Filhos, aqui da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Nós estamos aqui para mais uma live. Essa é a 9ª live com o professor Cristiano Tironi. O professor Cristiano Tironi tem feito uma sequência de lives, são 13 lives no total, onde ele aborda os escritores da Prova Paraná, os escritores do SAEB, os escritores das avaliações externas, como trabalhar essas habilidades e esses descritores, utilizando a plataforma Matific, mas também utilizando materiais manipuláveis. Além disso, o professor Cristiano tem abordado sobre a recomposição da aprendizagem, que é o conteúdo basilar que serve de suporte para todo o trabalho com essas habilidades e esses escritores. Então, para quem está começando hoje, né, com a gente, essa é a 9ª live. Eu vou falar para vocês o currículo do professor Cristiano. O professor Cristiano Rodolfo Tironi, ele é graduado em matemática pela Universidade Regional de Blumenau, é mestre em ensino de ciências naturais e matemática pela Universidade Regional de Blumenau, FURB, está finalizando o doutorado em educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, é fundador do Laboratório de Educação Matemática Isaac Newton, onde atuou como coordenador do laboratório até o ano de 2016, e é professor voluntário de matemática, robótica e física. É membro da Rede Internacional de Escolas Criativas. Exerceu a função de secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo do município de Massaranduba, Santa Catarina, na gestão de 2017 a 2020. É professor de matemática há mais de 20 anos. Atualmente, o professor é coordenador do Regional de Educação Jaraguá do Sul e é responsável pelos setores de formação pedagógica e de currículo do setor de governo da plataforma de matemática Matific. Além disso, o professor trabalha com formação continuada de professores na área de tecnologias, metodologias ativas, fundamentos em matemática para os anos iniciais e finais do ensino fundamental e matemática e pensamento computacional. Professor Cristiano, seja muito bem-vindo a mais essa live. Boa noite e deixe os nossos professores aqui do Estado do Paraná aqui em suas mãos. Boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal do Paraná, professores. Boa noite também para a Alexandra, que está aí, né? Os bastidores, a Nádia, também o pessoal da Matific. Então, mais uma vez, é um prazer estar conversando um pouco aqui com vocês sobre matemática, né? Trazer aí algumas ideias voltadas aos descritores do SAEB, aos descritores da Prova Paraná, trazer algumas sugestões, como a Silvia acabou de dizer aí, de materiais manipuláveis, materiais concretos, para trabalhar também os escritores, mas em especial trabalhar a recomposição da aprendizagem da matemática, trabalhar as habilidades também, né, atreladas a esses escritores, né? Bom, deixa eu só ver se consigo compartilhar aqui um momento. Vai dar certo aqui, só um momento, compartilhar. Está vendo a minha tela aí, Silvia? Sim? Estamos sim, professor. Show de bola. Então, vamos começar. Bom, como eu disse, então, hoje é a nossa live 9, né? E a gente vai continuar falando, né, sobre geometria. A gente começou a falar sobre geometria aí na outra live, né, na live 8, e agora a gente vai continuar falando aí sobre geometria. Bom, vou continuar aqui. Só um momento. Bom, o que é a nossa agenda de hoje? Então, vou fazer uma breve revisão da live 8, né? Tenho por costume sempre fazer uma explanação do que a gente viu aí no encontro passado. E hoje nós vamos trabalhar esses 4 descritores, ó. O descritor 4, o descritor 5, o D11 e o D12. O 4 tem a ver com figuras de 4 lados. O D5 tem a ver com figuras de ampliação e redução. E o D11 é o perímetro e o D12 é a área. Então, a gente basicamente vai trabalhar esses descritores aí hoje na nossa live 9, tá? Então, o que foi abordado na live 8? A gente conversou um pouquinho sobre a recomposição, como a Silvia mesmo disse, a gente está falando bastante aí também, né, toda a live, sobre o papel da recomposição,
e o quanto ela é importante no processo de desenvolvimento de habilidades. Eu sempre falo isso. Você fala em habilidades, né? E você não menciona a recomposição, né? Não tem lógica nenhuma quando a gente fala em habilidades e não trabalha também a recomposição, né? Certo? Nós falamos na live 8, na live passada, sobre como se aprende geometria. Tem alguma teoria aí que dá fundamento de como se aprende geometria? Eu sugiro que vocês assistam a live passada, que é a teoria de Van Hayek, né? E também abordamos na aula passada, no encontro passado, eu até trouxe aqui hoje algumas figuras, né? Abordamos figuras geométricas, né? Tridimensionais, né? Trabalhamos poliedros e trabalhamos corpos redondos. Isso foi no encontro na live passada. Mas também trabalhamos, e eu vou mostrar um pouco mais hoje, tenho aqui, né? Trabalhamos na aula passada o geoplano e também trabalhamos figuras de 2 dimensões. Então, na live 8, nós abordamos figuras de 3 dimensões, certo? E abordamos também figuras que estão no plano. Figuras de 2 dimensões e figuras tridimensionais, certo? E falamos também que essas figuras de 3 dimensões, como é que elas podem ser planificáveis. Isso foi o que a gente abordou bastante aí nas outras lives, né? Antes de começar a falar sobre os descritores da live 9, que nós vamos abordar hoje, eu só queria chamar mais uma vez aqui a atenção para essa questão da recomposição. Já falei, eu sei disso, mas não custa enfatizar. Recomposição não é a mesma coisa que recuperação paralela. Recompor é muito mais do que recuperar. E a recomposição, ela faz parte do currículo, né? A recomposição, ela visa aquilo que o estudante tem com maior dificuldade e aquilo que é um certo obstáculo para que esse estudante consiga consolidar a habilidade, né? Então, vou dar um exemplo clássico, a Silvia está aí para me ajudar, se precisar, né, Silvia? Mas se uma criança lá no primeiro aninho não sabe identificar, por exemplo, o que é um corpo que vai rolar, né? E a gente fala em capotar, Silvia, eu falo em capotar, mas porque não vai rolar, eu já estou fazendo o que lá no primeiro aninho do ensino fundamental. Eu estou reconhecendo o que é figura bidimensional, o que é figura tridimensional, o que rola, o que não rola. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a habilidade que a gente está falando agora aqui nos 5º anos, né, que é a habilidade de reconhecer figuras tridimensionais, ela começa onde? Ela começa lá na educação infantil, por ser mais exato. Certo? Eu falei do primeiro ano, mas essa questão de ver o que rola, o que não rola, começa desde a educação infantil. Agora, se a criança não tem isso bem consolidado, ela vai conseguir, por exemplo, calcular a área, o perímetro? Não vai. Então, o professor, nós professores, nós temos que ter essa consciência. Nós só conseguimos avançar na complexidade da habilidade se essa habilidade já está consolidada no estudante. E como é que a gente faz isso? Através de um conjunto de ações. Ó, qual é esse conjunto de ações, professor Cristiano? Primeiro, a gente tem que fazer uma adaptação no currículo. Nós temos que ver o que realmente é prioridade para o currículo. O que é prioridade se aluno recompor? Concorda comigo? Depois nós temos que adaptar o tempo, nós temos que ver quanto tempo a gente vai colocar nisso. A gente tem que ter práticas pedagógicas talvez um pouco mais lúdicas, um pouco mais manipuláveis, né? Eu venho falando muito isso, né, Silvia? Que a matemática, para mim, ela é visual e não tem velocidade, certo? E eu também vejo que a avaliação diagnóstica, e aí a plataforma Matific é uma grande aliada de vocês, porque a plataforma Matific ela entrega de forma imediata e constante a avaliação diagnóstica, através dos relatórios, que eu acredito que essa parte técnica está sendo feita bastante com vocês também, e o material didático apropriado. Olha quanta coisa precisa aí eu estar envolvido na recomposição, gente. Por quê? Sem o estudante ter consolidado bem o que vem antes, fica bem complicado trabalhar o que vem depois, né? Ou, vamos colocar assim, sem ter aquela sem consolidar bem a habilidade, quando ela não é tão complexa,
Imagina você trabalhar ela de uma forma mais complexa, né? Qual que é o objetivo aqui? Né? O objetivo é ampliar a formação dos professores do quinto ano, ali dos municípios que estão fazendo parte desse projeto aí do governo do Paraná, né? Da Secretaria do Estado, e também trabalhar com vocês aqui a ideia do pedagógico, trabalhar a metodologia, mas também trabalhar a teoria. Nós vamos falar de teoria aqui, vamos falar de teoria, mas nós vamos falar também sobre metodologia. Quer dizer o quê? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre calcular perímetro de figuras, que é o contorno da figura. Nós vamos falar daqui a pouco sobre calcular o que está dentro. E ainda eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês o que eu calculo quando está dentro de uma figura, que ocupa o espaço, que aí é volume, né? Então, eu espero trabalhar isso com vocês hoje aqui, mas não vou falar sobre o que é perímetro, só o que é área e só o que é volume. Eu espero dar algumas ideias, algumas sugestões para vocês trabalharem os objetos, né? Para trabalharem a metodologia. E tudo isso nós estamos falando o quê? Nós vamos utilizar o Matific e nós vamos utilizar isso de forma em espiral. Bom, como a Silvia já falou muito bem, são 13 lives, né? Nós estamos na live 9 hoje, né? Nós temos aí 3 lives, né, Silvia, desculpa. 3 lives para fazer no mês de setembro, né, Silvia? A 10, a 11 e a 12. Então, temos aí uma agenda bem redondinha, né, recheada aí para o mês de setembro, né, Silvia? E aí tem uma depois em outubro aí para a gente fechar, porque em outubro é a hora do vamos ver, certo? Bora lá. Mas assim, a gente brinca com isso, né? Mas hoje mesmo eu estava comentando, Silvia, numa escola que eu fui visitar aqui, né? Que essa questão da recomposição, ela não é só por causa da pandemia, ela não é só por causa do SAEB, ela é uma situação, professores, ela é uma ação, um conjunto de ações que veio para ficar. Veio para ficar porque não tem como desenvolver habilidade se tu não tiveres ela bem fundamentada. Claro que agora, né, está bem forte essa questão do SAEB, mas a tendência é que ela permaneça aí ao longo da trajetória, tá bom? Então, o SAEB vai ser uma consequência, eu sempre falo isso, o SAEB é uma consequência de todo esse trabalho que está sendo feito, que não para depois do SAEB, ele continua, né? Certo? Bom, está aqui a tabela dos descritores, vocês já conhecem ela, né? Mas são esses os descritores, são 28 descritores que nós estamos trabalhando. Claro que nós estamos dando ênfase naqueles que tiveram um rendimento menor que 60% aí na prova Paraná nas 2 edições, tudo bem? E hoje, a nossa tabelinha está ficando cada vez mais colorida, né? Quer dizer que nós estamos fechando aí os descritores. Hoje nós vamos trabalhar o descritor 5, né? O descritor 4, de novo hoje, e o D11 e o D12, tá? Esse material depois vai para vocês, né? Bom, então vamos lá. Trazendo mais uma vez aqui o que é um polígono, né? Aqui eu tenho um geoplano, aqui eu tenho, desculpa, um material quadriculado. Eu já passei na aula passada, mas esse é o material que eu recomendo para vocês. Esse material aqui é um material de 1 por 1, né? Certo? Então, é um material bem interessante, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui, por exemplo, eu posso construir aqui, ó, o que é um polígono, né? É uma figura fechada, ó. Ela é fechada, formada por segmentos diretos, né? Dá para trabalhar isso no papel quadriculado. Eu falei na aula passada, na live passada, eu gosto bastante desse material aqui, né? Que é o geoplano, né? Os preguinhos, ó, não sei se dá para ver bem ali, tem uns preguinhos com borrachinhas, né? Então, e aqui eu tenho também um geoplano digital, que eu acredito que eu falei também na aula passada, mas eu vou abrir ele aqui para vocês, ó. Vamos lá. O que é um polígono? É uma figura fechada. Então, eu vou fechar aqui, ó. Eu vou trazer aqui, ó. Isso aqui é um polígono. Ó. Vamos ver aqui. Eu estou montando aqui um polígono, certo?
E esse é um polígono Silvia de 4 lados, né? E ele é de 4 lados, ele tem um nome. Pode chamar esse aqui de ponto A, né? Pode chamar esse cara aqui de ponto B. Pode chamar esse aqui de ponto C. E posso chamar esse aqui de ponto D. Só para dar o nome, né? Para batizar os pontos aí. Sempre quando eu falo de pontos, eu falo por letras maiúsculas, né? Bom, esse, ó, se vocês perceberem, ó, toda a parte do lado ó, são segmentos diretos, aí é uma figura fechada, ó, tá vendo? Então, isso é um polígono, né? Quais são os elementos do polígono? Esse de azul que eu acabei de destacar são os ângulos. Mas aqui eu tenho também, são os pontos. Aqui tem os ângulos, ó. Tem esse ângulo aqui, ó. Tem esse ângulo aqui. Tem esse ângulo aqui. E tem esse ângulo aqui. Então, eu tenho quantos ângulos aqui? Eu tenho 4 ângulos. Eu tenho 4 vértices. E eu tenho 4 lados. Tudo bem? Então, o que é um polígono mesmo? Vamos voltar um pouquinho aqui. O que é um polígono? É uma figura o quê? É uma figura fechada, ó. Então ela é fechada. Tá vendo aqui, ó? Ela é fechada e ela tem pedacinhos, ó, pedacinhos de reto. Isso aqui não é um polígono. Por que não é um polígono? Porque aqui já é arredondado, tá vendo? Já não é um polígono, tá bom? Por que eu estou trazendo isso de volta aqui? Porque aí, aquilo que eu acabei de fazer no geoplano, ó, eu tenho os principais elementos do polígono, que são os lados, as partezinhas aqui. Eu tenho os vértices, que são esses pontinhos aqui, ó, né? São os pontos. E eu tenho os ângulos, que são esses encontros aqui entre dois lados, ó, tá vendo? São os ângulos, né? Então, o estudante, ele tem que saber identificar os ângulos, os vértices e os lados. Bom, como é que são classificados os polígonos? Eles são classificados dependendo da quantidade de o quê? O número de lados e o número de ângulos. Então, se um polígono tem 3 lados, isso que a gente falou na live 8, ó. Se ele tem 3 lados, nós chamamos ele de triângulo. Hoje, nós vamos falar bastante do quadrilátero. Eu não consegui falar dele na live 8. Hoje nós vamos falar bastante dessa figura que tem 4 lados. E quando eu falo de uma figura de 4 lados, ó, né? Vou pular um pouquinho aqui. Isso a gente falou tudo na aula passada, tá? Quando eu falo de uma figura de 4 lados, ó, eu tenho ele aqui, ó. Eu tenho um famoso quadrilátero. O que é um quadrilátero, professor Cristiano? É um polígono, ou seja, é uma figura ó, fechada, formada por segmentos direta, que não se cruzam, de 4 lados. Então, toda figura de 4 lados tem um nome. Como é que é o nome? Quadrilátero. Tudo bem? E aí, esse material vai para vocês depois. Eu tenho os lados do quadrilátero, deixa eu só apagar aqui tudo, ó. Eu tenho os lados. Quem são os lados? Ó? São esses pedaços aqui. Ó. Aqui tem um lado. Ó. Então, aqui o certo seria um traço assim em cima, que quer dizer segmento, né? Ó. Esses são os lados. Ó. O A quer dizer o lado o A. O A é o outro lado. Né? O A está aqui. Ó. Então, são os lados. Quem são os ângulos? Ó? Por exemplo, o ângulo A, esse ângulo aqui. Ó. Eu posso colocar a letra aqui, ó, o A, e colocar o acento aqui, certo? É uma forma de representar. E tem os vértices, que são os pontinhos. Então, lados, ângulos e vértices. Tem também uma coisa que eu não coloquei aqui, mas daria para ligar daqui até aqui. Ó. Isso aqui a gente chama de diagonal. Tá vendo? Ó? Diagonal. Ó. Dá para fazer isso aqui também. A diagonal, ela liga 2 pontos, ó, liga 2 pontos pulando um. Ou seja, 2 pontos não consecutivos, certo? Bom, mas, como eu disse, ó, eu ia trabalhar com vocês o D4 hoje. O que é o descritor 4? O descritor 4 diz o seguinte: nós vamos pegar a figura de 4 lados. Olha só. Nós vamos pegar figuras de 4 lados. Olha aqui, ó. Nós vamos observar as posições relativas entre os seus lados. Como assim, professor Cristiano? O que quer dizer isso? Nós vamos verificar se as figuras de 4 lados, elas têm lados paralelos ou lados concorrentes. Esse é o descritor 4. E assim, ó, Silvia, esse descritor aí na prova do SAEB, eu vou falar a verdade para ti, eu venho estudando bastante a prova do SAEB e vendo bastante provas, simulados, né? O pessoal gosta de colocar alguma questão aí de quadrilátero, tá? Então, assim, ó, o pessoal tem uma paquera aí pelos quadriláteros. Vamos colocar assim, né? Vamos lá, uma quedinha, né? Vamos lá. Então, continuamos.
Eu vou falar dos três agora, tá? Esse material vai para vocês, mas eu vou falar dos três agora, tá? Como é que eu vou fazer isso? Bom, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, só um momento. Eu quero voltar aqui. Ó, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, as borrachinhas, ó. Eu vou botar duas borrachinhas assim, ó. Dá uma olhada. Essa borrachinha laranja aqui, ó, uma do lado do outro. O que essas borrachinhas estão fazendo aí? E quando eu fazia isso com os meus alunos, eu gostava muito de pegar duas réguas, ó, duas réguas. Eu sempre mostrava para o meu aluno aí, certo? Ó, que as réguas não iam se encontrar, certo? Bom, isso quer dizer o quê? Essas duas borrachas aí que eu coloquei, essas duas borrachinhas laranjas aí, elas vão se encontrar? Não vão se encontrar. Então, eu tenho um par aqui, ó, um par de o quê? De lados paralelos. Eu vou pegar mais um parzinho agora. Vou botar de vermelho aqui, ó. Olha, um parzinho, ó. Esse aqui, mais um aqui em cima. Quantos pares de lados eu tenho aqui que são paralelos? Não tenho dois parzinhos? O vermelho e o laranja. Quando você tem isso aqui, ó, você está diante de um paralelogramo. Então, o que é um paralelogramo? O que é? É uma figura de quatro lados, ou seja, é um quadrilátero. Aqui, ó. E tem o quê? Isso vai para vocês depois, ó. Que tem o quê? Dois lados, dois pares, que tem dois pares de lados paralelos. Lá no desenho nosso, ó, lá na teoria, ó, é isso aqui que eu estou dizendo para vocês, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui está um parzinho, tudo bem que hoje a minha mão não está tão boa aqui, né? Lá no geoplano está melhor, tá vendo? Tem um parzinho aqui, tem um parzinho aqui, ó. Quando isso aqui acontece, eu estou diante de um paralelogramo. O que é um paralelogramo? Tem dois pares de retas, o quê? De parzinhos paralelos. Agora, pode ser, professor Cristiano, pode ser que tu tenha essa figura assim, ó. Dá uma olhada. Pode ser que tu tenha um parzinho aqui, ó. Tem um parzinho de aqui, ó, de violeta, né? Certo? Acho que é violeta essa cor aí, certo? E eu tenho um aqui que vai se encontrar, ó. Dá uma olhada. Ó, esse com esse, ó. Esse aqui com esse não são paralelos. Os dois amarelos não são paralelos. Quer dizer o quê? Que esses dois paralelos, ó, se eu fosse continuar eles, dá uma olhada aqui, ó. Se eu fosse continuar eles, ó, eles iam vir aqui, ó, dá uma olhada. Ó, aqui, ó, se encontraram, tá vendo? Se eu fosse encontrar os amarelos, ó. Então, eles se eu continuasse eles, o que ia acontecer com os amarelos? Eles iam se encontrar. Essa figura aqui agora, essa daqui, ó, ela tem o quê? Ela tem um parzinho só de paralelo, né? Ela tem um parzinho só, né? Porque esse amarelo com esse amarelo aqui, ó, eles vão se encontrar. Eles não são paralelos, eles são concorrentes. Sabe que figura que eu tenho aqui agora? Eu tenho um trapézio. O que é um trapézio, professor Cristiano? O que é um trapézio, professor Cristiano? Um trapézio, professor Cristiano, é aquele que tem, ó, só um parzinho, dá uma olhada, ó. Só esse aqui eu tenho, ó. Só esse parzinho aqui que não se encontra. Porque esse daqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha. Ó. Se eu pegar aqui de cima, ó, botar uma régua aqui, ó, vou traçar esse aqui. Aí eu vou vir aqui, ó, mais ou menos, vou subir aqui, ó. Olha, ó. Eles se encontram. Então, eles são o quê? Eu tenho só um parzinho de lados paralelos. Quando eu tenho um parzinho só, adivinha que figura que eu tenho? Um trapézio. Então, dois pares paralelos é um paralelogramo. Um parzinho só é trapézio. Agora, tem um cara aqui, ó. Eu vou até aproveitar esse dizer. Tem um cara aqui que todos os lados dá uma olhada. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui vai se encontrar, não tem nenhum paralelo, dá uma olhada. Ele vai se encontrar aqui em cima, ó. Ele se encontrou aqui em cima. Ele vai se encontrar aqui também, ó. Se encontrou aqui, ó. Então, esse aqui eu chamo de quadrilátero qualquer. Então, quais são os três nomes que eu dou, Silvia? Quais são os três? Paralelogramo,
trapézio e quadrilátero qualquer. E como é que tu sabe, professor, que o nome é assim? Quando é paralelogramo, tem dois pares que não se encontram. Quando é trapézio, um só, e aqui todo mundo se encontra. O que eu acabei de falar está escrito aqui, vai para vocês depois. Mas eu quis mostrar aqui, né, na prática. O que é legal fazer com isso aqui, gente? Se você tem esse geoplano aqui, ó, é bom brincar lá no geoplano para pôr a chinha. Se você não tiver isso, dá para brincar também no geoplano digital aí, que é bem tranquilo, tá bom? Depois eu vou mostrar aqui na Matific que tem alguns jogos com isso daqui. Eu já vou chegar lá, tá? Bom, vamos lá. Continuando. Agora eu tenho eu acabei deixando um desafio, né, Silvio, na aula passada aí, que era nós fazer um teste de DNA hoje, né? Tomara que o laboratório esteja funcionando hoje, certo? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Mas para fazer esse teste aqui, nós temos que prestar atenção em duas coisinhas agora. E tem a ver com a aula de português, tá, Silvio? Tem a ver com os descritivos do português, os escritores do português, né? Esse dia a professora de português falou assim, ó, quando tu usa o E, tu usa o aditivo. O E quer dizer o quê? O aditivo. Eu e a Silva vamos tomar um café. Quem vai tomar café? Eu e a Silva. Os dois vão tomar. Você soma, entende? Então, isso é bem importante, porque quando tu usa o ou, eu ou a Silvia vamos tomar café. Pode ser que só a Silvia vá, pode ser que só eu vou. Né? Então, assim, ó, o eu e o ou é bem importante para entender aqui o teste de DNA. Vamos lá. Qual é a condição ou requisito que uma figura de 4 lados precisa ter para ser chamada de retângulo? Você acabou de ver uma figura de 4 lados. Olha ali um quadrilátero. Né? Que nome bonito para botar para um filho, né? Quadrilátero. Certo? Você vê uma figura de 4 lados na sua frente. Não, vi uma figura de 4 lados na minha frente. Será que eu posso chamar essa figura de 4 lados? Será que eu posso chamar essa figura de 4 lados de retângulo? O que tem que ter essa figura de 4 lados para eu chamar ela de retângulo? O que tem que ter? Está aqui a condição. Tem que ter o quê? Isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela tem que ter isso aqui, ó. Ela tem que ter 4 ângulos de 90 graus. Se a figura de 4 lados tiver isso aqui, ó, 90, 90, 90 e 90, essa aqui também, ó. Ela acaba de ser chamada ou classificada de o quê? De retângulo. Então, o que é um retângulo? É um quadrilátero, ou seja, uma figura de 4 lados que tem 4 ângulos de 90 graus. Então, qual é a condição para ser um retângulo? Ter 4 ângulos de 90 graus. Tudo bem? Agora, se eu encontrar, professor Cristiano, se eu encontrar uma figura de 4 lados e eu quiser chamar ela de losango, o que eu tenho que olhar, professor Cristiano? Qual a condição ou requisito que uma figura de 4 lados precisa para ser chamada de losango? Qual é a condição? Está aqui a resposta. Ela tem que ter todos os lados com medidas iguais. Então, olha para a figura de 4 lados. Olha lá. Dá uma olhada nessa daqui. Ó. Ela tem quantos quadradinhos aqui? Ó? 1, 2, 3. 3 aqui. 1, 2, 3. 3 aqui. 1, 2, 3. Olha aqui. 1, 2, 3. Essa figura aqui tem os 4 lados com a mesma medida? Tem. Então, como é que eu posso chamar ela? Posso chamar ela de losango, porque ela tem todos os lados com a mesma medida. E essa de verde também, ó. Ó, esse pedaço aqui, ó, é igual a esse daqui, que é igual a esse daqui, que é igual a esse daqui. Então, qual é a condição que tem que ter para ser um losango? Ter os 4 lados com a mesma medida. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar a condição do retângulo com a condição do losango. E olha o que vai dar. Adivinha o filho que vai surgir agora? O quadrado. Então, o que é o quadrado? Ou seja, qual é a condição para uma figura de 4 lados ser chamada de quadrado? Ó, tem duas coisas, Silvia. E aí vocês podem ver que eu destaco o E aqui, ó. Tá vendo o E, ó?
Tem duas coisas. Qual é a primeira delas? Bom, para ser um quadrado tem que ter o quê? Os 4 lados com a mesma medida. Aqui, ó. Olha o além dos 4 lados com a mesma medida, o que precisa ainda? Os 4 ângulos em 90 graus. Mas, ô professor Cristiano, esse negócio de ter os lados com a mesma medida, isso tem a ver com o tamanho e losango. E esse negócio de ter os 4 lados com os 4 ângulos com a mesma, como 190 graus, tem a ver com o retângulo. Então, o que o quadrado faz? Ele herda, ele tem do losango essa questão das medidas e ele tem essa questão dos ângulos do retângulo. Resumindo a história, né? Eu acabo de dizer, resumindo a história, que o quadrado ele tem os 4 ângulos de 90 graus que vêm lá do retângulo e ele tem os 4 lados iguais que é do losango. Por isso que a gente fala que o quadrado vou colocar nesses termos, né? Estou brincando com vocês, né? Ele é filho aí do retângulo e do losango. Eu coloco assim para os meus alunos, porque aí fica fácil deles visualizar o porquê, entende? Mas eu nunca deixo de mostrar sempre isso daqui, ó, a teoria, né? Certo? Continuando. Agora, isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ó, tudo isso aqui, ó, tem a ver com o descritor 4. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o descritor 11, que é isso aqui, ó. O que é o 11? Escuta. Você tem um polígono, né? Você tem uma figura fechada. Será que tem como saber o contorno dessa figura? Saber quanto que mede o contorno dessa figura? Será que tem como fazer isso? Então, o que é o perímetro, gente? Isso aqui é uma outra coisa que cai bastante nas avaliações do SAEB, tá? A questão do perímetro. O que é o perímetro? É o contorno. Isso aqui é um jogo da Matific bem legal. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Se eu consigo aqui. Acho que dá para jogar assim. Ó, vocês estão vendo que aqui é o papel quadriculado? Então, assim, ó, eu sugiro fortemente que vocês usem o papel quadriculado. E o papel que eu estou indicando aqui, ó, ele é um papel bem especial, possível. É de 1 por 1, ó. Tá vendo? Por que de 1 por 1? Para já trabalhar no estudante qual é a unidade de medida. E tem alguns papéis quadriculados que são aqueles 0,7, 0,8, acaba criando uma certa dificuldade para o estudante, né? O que ele quer aqui, ó? Qual o comprimento da borda destacado da forma? Aqui, ó. Ele quer saber a borda. Não vamos mexer. Tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos. 5 unidades. Ó. Olha agora. Qual é o perímetro do triângulo? Quanto que mede o contorno aí? Tem uma outra coisa também que eu acho que eu tenho aqui junto comigo, que eu botei isso, mas eu gosto de pegar um barbante, Silvio, eu gosto de pegar um barbante, né? E pegar o barbante e fazer o contorno da figura. O barbante, aqui eu peguei uma borrachinha, né? Eu gosto de pegar o barbante, qual é o perímetro da carteira do estudante? Sabe? Eu gosto muito de fazer isso, porque para o estudante entender que perímetro é uma medida do contorno de um polígono, e o contorno de uma área, né? Então, vamos lá. Eu quero saber quanto que mede esse contorno. Então, eu vou girar. Ó, quanto que dá? Dá 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu anotar aqui para não me perder. Um lado deu 5. Deixa eu ver o outro lado aqui. 1, 2, 3, 4, 5 também. Me parece que tem 2 lados iguais. Então, isso são os isósceles, né? Vamos lá. 1, 2, 3. Então, como é que eu faço? Eu somo tudo. 5 mais 5, 10. 10 mais 3, 13, né? Vamos ver se é verdade? Dá uma olhada agora. Ó, esse daqui é um jogo que eu sugiro fortemente que vocês mostrem para os estudantes de vocês. Joguem com eles na sala de aula, porque olha só, além da gente fazer o exercício, né, Silvia? Ele já mostra no feedback, o jogo te dá um feedback, ó, ele mostra certinho onde vem um 3, onde vem um 5, onde vem outro 5, e ele faz o cálculo, o algoritmo aqui embaixo, né?
Então, isso aqui é importante. Vamos fazer mais um aqui. Opa, esse daqui. Ah, isso aqui é um quadrilátero. Uma figura de 4 lados, ó. E ela é um paralelogramo, porque tem dois parzinhos, ó. Tem dois parzinhos diretos que não se encontram. Então, vamos lá. Vamos girar? 3. 3 de um lado. Quanto dá no outro? Mais 4. Então, tem 3 mais 4, mais 4, mais 3, tá? Se alguém duvida, é só pegar e depois jogar ali, ó. Mas cada lado, ó, aqui dá mais 3. E aqui dá mais 4. Por isso que é bom esse papel quadriculado de 1 por 1, né? Porque a gente consegue contar, e para o aluno isso é bem importante, gente. Porque ele tem algum aluninho que vai com o dedinho lá, tá? Faz parte, faz parte. Quanto que vai dar isso aqui? Deixa eu ver. Dá 14, pelo meu cálculo aqui, vamos ver. 14 unidades. Isso. Aí, ó. Show de bola. Então, isso aqui é um jogo que eu sugiro trabalhar. Tem vários na plataforma, tá? Do escritor 11, né? Mas acho que deu para entender o que é perímetro, né? O que é essa parte da amarelinha aqui, o contorno, né? Muito bem. Agora, o que está dentro do contorno, professor? Tem como calcular o que está dentro? Vamos ver. Ó, o que está dentro se chama o quê? Área. Ou superfície. Como tem a casquinha, né? Vou colocar assim, eu falava para os alunos no começo, é a casquinha, vamos medir a casca, né? Depois você fala que o perímetro é uma medida, né? O contorno, né? Não vai só falar de casca, né? Mas para o estudante entender isso. Agora, olha só aqui, ó, dá uma olhada. O que está dentro aí da figura? Se tem um contorno, tem que olhar o que está dentro da figura. O que está dentro da figura tem a ver com área. Então, a área é o quê? A área é uma superfície, é uma determinada região que é ocupada por um polígono, né? Pelo contorno. Quem que eu estou trabalhando quando eu falo de área? O D12, o descritor 12. Ó. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui e vamos jogar. Mais um jogo que eu vou deixar indicado para vocês aí. Ó, vamos lá. Mais uma vez, ó. Eu gosto muito do papel quadriculado, porque o aluno vai contar, gente. Pode ser que o aluno... E outra coisa, tem uma coisa bacana que nós trabalhamos, que foi a questão da multiplicação. Se não me engano, é live 6 ou 7, Silvio, que nós trabalhamos as formas de multiplicar. E uma das formas de multiplicar era essa daqui, ó. Era multiplicar na forma retangular. Então a gente fazia, ó, 4, ó, quantas fileiras tem, ó? Tem 4 fileirinhas e quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então 5 vezes 4 vai dar 20. Será que a nossa conta está certa? Vamos ver. Ó, vamos ver quantos quadradinhos tem aqui? Será que a gente consegue fazer? Vamos lá. Ó, vira a figura. Quanto que dá de altura aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto que dá de base? É 6 de altura. E a base é 3, né? Tu pode fazer o quê? 6 vezes 3. Vai dar quanto? 6 vezes 3 dá 18. Só que é metade só, né? Por isso que vou colocar dessa forma, a fórmula, entre aspas, é base, né, Silvia? Base vezes altura dividido por 2, ó. É uma boa forma de mostrar para o estudante, ó. Tá vendo que tem um pontilhado aqui, ó? Esse pontilhado, ele dá a impressão que é o quê? Que é um retângulo, né? Então, olha, se fosse todo esse retângulo aqui, ó, daria 18, mas como é metade, divide por 2, então dá 9, né? Isso. Dessa figura aqui, como é que eu faço? Ó, arruma ela. Então, vamos lá. Tem quantos? Me parece que é um quadrado, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, lado vezes lado, vai dar 25. O que você pode trabalhar aqui, além do descritor 12, você pode trabalhar também o descritor 18, que é a multiplicação. E assim vai. Beleza? Então, vamos fazer mais uma do triângulo aqui, ó. Gostei do triângulo, vamos lá. Quanto que dá o triângulo aqui, ó? Vamos lá.
Ah, eu estou acostumado a fazer assim, professor. Então tá bom, não tem problema. Pode mexer como tu quiser. 1, 2, 3, 4. 4 de base. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 4 vezes 6, que dá 24. Mas é metade da figura só. Né? Então dá 12. Isso, tá certo. Isso. Show de bola, né? E assim vai. Então, mais um jogo que nós estamos deixando aqui. Tem um monte, tá? Para trabalhar área e perímetro, tá, gente, na plataforma? Bastante mesmo. Agora, tem um que eu, ó, agora eu vou trazer aqui para vocês. Esse aqui, Silvia, se tem uns jogos especiais, esse aqui, ó. Eu gosto muito desse daqui, ó. Ver se eu consigo abrir ele aqui. O que ele não. Será que eu tenho que entrar na plataforma? Só um momento. Se ele vai buscar aqui. Agora ele pediu para eu entrar aqui. Só deixa um momento. Esse jogo aqui, ele é bem legal porque ele junta as duas coisas. Vou entrar aqui rapidinho. Deixa eu clicar de volta aqui. Aí, ó. Esse jogo aqui, Silvia, ele combina perímetro e área. Tá? Esse é um jogo assim que se tem um que não pode faltar também isso daqui, ó. Tá? Por que está acontecendo aqui? Ele já envolve perímetro e área, e o estudante só vai conseguir fazer esse jogo se ele sabe bem a diferença entre perímetro e área. Se o estudante começar a tentar e não acertar, quer dizer que talvez ele não entendeu qual é a diferença do perímetro da área. Tá? Então vamos lá. É para construir uma forma que a área seja 2 unidades quadradas. Então vai ter que ter 2 desse daqui, ó. E o contorno tem que ter quanto? O perímetro tem que ter 6. Acho que é essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me parece que é isso aqui. Isso. Tá vendo que ele junta as duas coisas? Construa uma forma com uma área de 3 unidades. Tem que ter 3 unidades. Pode usar a mesma cor, se quiser, usar cor diferente. Ó, usei 3 unidades, certo? E qual que é o perímetro? É 8, né? Então vai dar 8 aqui, deixa eu ver. 3 aqui embaixo, mais 3 aqui em cima, dá 6. 8. É isso, né? Isso aqui é muito legal, tá? Agora começa a complicar, ó. Construa uma forma com uma área de pelo menos 2 unidades. Tem que ter pelo menos 2 unidades. Mas o perímetro tem que ser 12. Aí pode tentar assim, e assim vai. Tudo bom? Pois bem, fica aí como desafio para vocês, certo? Esse daqui é um jogo bem interessante. Agora, eu vou falar um pouquinho aqui, Silvio, sobre esse descritor 5 aqui, ó. Outra coisa assim, que eu venho percebendo é que os alunos, isso nos diversos projetos que eu estou acompanhando, tá, Silvia? Os alunos têm muita dificuldade nesse descritor aqui. Ó. O que é esse descritor aqui? Você tem que reconhecer o que acontece com o contorno, que é a casquinha, e o que está dentro quando tu amplia uma figura. Quando tu amplia ou tu reduz, o que acontece? Vou jogar com vocês aqui, ó. Dá uma olhada. Olha só. Eu vou abrir aqui. Então, nós vamos ter que dobrar a figura, né? Então, se o lado tem quanto aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, vamos ter que dobrar, certo? Vamos ver se vai dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se é isso. Ó, agora tem 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se é isso. Ó, vamos ver se está certo a minha ideia aqui. Ele está pedindo para a gente desenhar uma outra figura e ela tem que ter 2 vezes o comprimento da original. Então, tudo que tem aqui, se aqui tem 4, aqui a gente vai ter que ter 8. Se aqui a gente tem 3, aqui em cima, aqui a gente vai ter que ter 6. Tudo bem? Antes de eu dar o pronto, vamos fazer uma continha aqui comigo, me ajude. Essa figura aqui de rosa aqui, né? Violeta aqui, ela tem quantos? Vamos lá. Vai, me ajuda o contorno dela. Ela tem quanto de contorno? Me ajuda aqui, ó. 1, 2, 3, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quanto que deu de contorno? 14.
14. Olha dessa amarelinha aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Vocês percebem que eu dobrei o perímetro? O que aconteceu com o contorno dessa aqui, ó? Dessa primeira aqui é menor? Não era 14? O que aconteceu com o contorno da amarela? Dobrou. Então, assim, ó, quando você dobra o contorno, dobra a figura, o contorno também dobra. Vamos ver se é verdade? Aí, ó. Então, isso aqui você... E assim, ó, isso aqui é difícil se você não mostrar para o estudante no geoplano, se você não mostrar para o estudante aonde? No papel quadriculado, tem que mostrar para ele, tá? Tem que mostrar para ele manipulando. Fazendo aqui, ó, esse jogo aqui é ideal para mostrar, mas também fazendo um material manipulativo. O que nós vamos ter que fazer aqui agora? Nós vamos ter que construir uma figura semelhante 2 vezes o comprimento original. Parecida com a outra, né? Quanto que vai dar? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 aqui. É isso aqui. Conta para mim de novo aqui rapidinho, vai. Quanto que é o contorno dessa primeira aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, tá vendo que tem 10 de contorno aqui, ó. Esse aqui, pela lógica, vai ter que ter 20 de contorno. Vamos ver se fecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Viu? Dobrou. Tá vendo, Silvio? Dobrou a figura, dobrou o contorno. Agora, tem uma coisa que é dentro, né? Não sei se vocês conseguem visualizar. Quantos quadradinhos tem aqui, ó? Dentro aqui, essa área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Quanto essa grandona aqui agora? Tem 24, ó. Vamos ver se é verdade. 1, 2, 3, 4. 6 vezes 4, 24. Então, tá vendo? 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Tá vendo? Que aqui não dobra, né? É 4 vezes mais. Então, isso cai bastante ali, pessoal. Se vocês pegar simulados e tal, vocês devem estar trabalhando isso também com os alunos, né? Simulados, que eu acho que isso, o Brasil inteiro, né, Silvia, que está com esses simulados, né? Vocês vão ver perfeitamente, tem os simulados do CAEB também bastante isso, né? Não sei se vocês estão trabalhando com o CAEB, mas aqui na minha região tem bastante CAEB. A gente acaba olhando bastante o que está dentro da figura. Então, assim, ó, por favor, é legal trabalhar o papel quadriculado e pedir para os alunos contar os quadradinhos. Ó, dobra a figura. E quando tu dobra a figura, acontece o que com o ladinho? Ele dobra também. Dobrou a figura, o que acontece com os quadradinhos que estão lá dentro? Se dobrou, eles quadruplicaram, né? Ou seja, 4 vezes mais vai ter. E se eu triplicar a figura, né? O perímetro vai triplicar, mas a área vai ser 9 vezes maior. E assim, ó, essas coisas é bom o estudante manipular, ele contar, tá bom? Beleza. Então, vai ficar aí também como quem quiser depois fazer isso, né? E eu quero fechar, tu pode ver que está chegando o nosso... Eu quero fechar com o último exemplo, Silvio, que não é tão abordado, é mais no 5º ano só, mas eu acho que é interessante, vai ficar um plus aí, e que é o volume, né? Ó, o volume é o que está dentro aí, ó, tá vendo? E eu sou suspeito para falar, mas eu adoro o material dourado, né? Falei material dourado, tem uma queda pelo material dourado, mas assim, ó, legal, ó, trabalhar aqui, ó. Trabalhar o material dourado é o quê? Porque cada pecinha dessa aqui, ó, é o quê? É 1 centímetro cúbico. Tá vendo? Então, o que cabe aqui dentro? O que é volume? Volume é o que ocupa espaço, ó. Tá? E tem um jogo muito legal, Silvio, acho que não sei se tu já chegou a ver ele, vou mostrar ele aqui, ó, que explica bem certinho como calcular o volume, ó. Olha só que legal. Aqui eu tenho ele analógico, né? Mas aqui eu vou mostrar ele no digital, tá vendo? Aqui eu estou mexendo no analógico, aqui eu estou mexendo no digital, tá vendo? Vamos lá. Então, aqui, ó. Quantas dessa cabe aqui dentro, ó?
Ó, cabe quantas? Eu posso fazer, eu tenho o quê? Tem 4 aqui embaixo e tem mais 4 aqui em cima, né? Quanto que dá aqui? Dá 8, né? É a mesma coisa que fazer 2 vezes 2 vezes 2, que é lado, ó, lado vezes comprimento vezes altura. Isso é legal mostrar para o aluno, porque é bem visual, né? Tem, então, ó, esse aqui agora, precisa encher tudo, ó. Eu posso fazer assim, ó. Vai ter 2 de comprimento, 3 de largura, e quantos vai ter de altura, ó? Olha, eu posso fazer isso, ó. Tem 4, então tem 2 2 de largura, ó, 2 vezes 3 vezes 4. Quanto que vai dar? Faz lado vezes lado vezes lado, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura. Mas está vendo que é visual? O estudante vê, ó, bem colorido aí na Matific, ó. Isso é muito legal, gente. Então, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 4, 24. Pela lógica, deixa eu preencher tudo, ó. Preencher tudo. É para ter 24 aqui. Vamos lá, vê se fecha. E aí vai. Então, isso aqui é a ideia também de trabalhar, ó, trabalhar o que é, toda essa aqui, ó, a questão de volume, ó. Então, quanto que tem de largura? Tem 5. Quanto que tem de, sei lá, de comprimento? Né? 3. Só aqui dá 15. 15 vezes 2 de altura vai dar 30, né? Ó, vamos ver se é. Então, e aí, se o estudante tiver dificuldade, que eu acredito que sim, você mostra para ele aonde? Mostra para ele com o material que dourado. O que que eu faço também? Eu faço sabe aqueles cubos que a gente pede para montar de papelão, de papel? Eu monto um desse, não tão grande como esse, né? E peço para o estudante colocar a pecinha dentro. Também dá para pedir nesse aqui, mas esse aqui vai um monte, né? Vai ter que encher aqui, ó, tá vendo? Eu consigo calcular, eu consigo comprimento vezes largura vezes largura, comprimento e altura. Lado vezes lado vezes lado. E é bom, bacana, né, Silvio, porque o estudante ele vê, né? Ele pode contar, não é difícil não, tá? Até para nós fica fácil, né? Ver essa questão dessa forma, né? E é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais uma. Não, é isso daí. Mais uma vez eu agradeço, né? Deixa eu só parar de apresentar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nós trabalhamos hoje 4 descritores, Silvia. Trabalhamos hoje os quadriláteros, né? Que é o D4. Trabalhamos aí a ampliação e redução de figuras. E trabalhamos perímetro e área. E ainda deixei um plus de volume. Bom? Pessoal, obrigado, tá? A gente ganhou um plus hoje, né, professor? O professor foi além do que a gente tinha planejado. E foi muito legal, viu, professor? Eu quero ler uns comentários, professor, para você. E depois tem um deles que eu gostaria que o professor comentasse rapidinho. Sim. A gente teve vários elogios, eu selecionei alguns deles. Então, a Ana Cristina Anhaia Silva Leal disse em 2 comentários: excelente proposta pedagógica em associar a plataforma Matific às práticas com recursos manipuláveis. E ela disse também: já providenciei os geoplanos para trabalhar com a minha turma, adorei a ideia. Show. A Mariana Benevides disse: obrigada, professor, pelo ensinamento, como sempre, grande aprendizado. A Gislaine Carneiro disse: o professor Cristiano apresenta analogias eficazes para aplicar os conceitos matemáticos de forma prática e didática. A Aneilda Moreira disse: já passei para a minha turma esse jogo e eles gostaram muito, que foi esse último que o professor trabalhou agora. E daí a Mariana Benevides, ela também fez um comentário que é esse que eu gostaria que o professor comentasse, se for possível. O problema é que a base muitas vezes fica rasa e quando chega na hora de avançar, a gente não consegue, tem que voltar atrás muitas vezes, não dá tempo de avançar. Que é uma Exato. dificuldade que se encontra em sala, né, professor? Por isso que se a gente não fizer a composição, imagine só, qual foi a professora que comentou? Super. Qual foi a pro? Desculpa. Foi a Mariana Benevides.
Professora Mariana, concordo plenamente contigo, por isso que quando a gente fala que não faz mais sentido a gente falar em desenvolvimento de habilidade, e a gente encontra isso, tá, né, Silvia? A gente encontra ainda muitas vezes assim, mas eu preciso fazer a composição, tá? Então, enquanto nós, professores, né, a gente não é... O mindset, como é que eu posso dizer? O mindset, mudança de pensamento, né? A partir do momento que a gente adotou a questão da base, né? E já faz um tempinho isso, a gente já automaticamente tem que trabalhar a composição. Então, enquanto ainda a gente ficar discutindo se a gente vai ter que não fazer a composição, cada vez mais essa criança, esse estudante, professor Mariana, e aí imagine só você, eu falo isso como professor de ensino médio, né? Eu vou ter que calcular o volume disso aqui, ó, que não é tão simples como calcular isso daqui, que é só lado vezes lado vezes lado. Agora, se ele não sabe o que é volume, né? Tu acha que ele vai calcular o volume do hexaedro? Não vai, né, Silvio? Vai ter bastante dificuldade. Então, assim, ó, imagina se a gente não se a gente não fizer essa decomposição, e ainda a gente está falando de um quinto ano, né? A gente ainda precisa, não chegou nos volumes da habilidade tão complexa como é calcular o volume de figuras que são irregulares, né, Silvio? Então, assim, ó, gente, nós professores aí da base, nós temos um papel fundamental, que é recompor essas aprendizagens, que ainda tem esse intervalo, vou colocar esses 5 anos, vou colocar assim, que a gente consegue recompor, certo? Para que depois a gente consiga avançar mais na complexidade. Então, assim, são desesperadores os resultados, Mariane. Eu analisando do nono ano esses dias, Silvia, aqui da minha região, assustado, tá? Assustado. Eu falei para os professores assim, tem como trabalhar todos esses descritores, deixa eu pegar essa caixa aqui, tá? Tem como trabalhar todos esses descritores, por exemplo, de calcular o volume, de calcular área, de calcular perímetro? Sim. Sabe você faz o quê? Pega uma caixa de sapato. Por quê? Da mesma forma que eu tenho que trabalhar lá no nono ano, quanto vai de madeira para fazer uma caixa, que é área, né? Isso aqui é área, ó. Quanto eu vou precisar de madeira, eu vou precisar entender o que é área, eu vou precisar calcular quantos centímetros de madeira, quanto que vai custar. Tá vendo, Mariana? Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ter um instrumento, ter uma adaptação pedagógica, ter um material pedagógico que me faça trabalhar a complexidade da habilidade do nono ano, mas que eu não esqueça de trabalhar com o estudante também o que é área, o que é perímetro na mesma atividade. Por isso, Silvia, que nós temos que cuidar dos professores assim, porque a nossa definição é complexa, né? Eu sempre falo isso. Vai dar aula. Vai dar uma aula é complexo. Por quê? Porque nós temos que pensar na riqueza pedagógica da atividade que nós vamos abordar. A atividade ela tem que fazer o quê? Ela tem que exigir a complexidade que ela tem que exigir. Por exemplo, nessa caixa eu vou ter que calcular o quanto eu vou gastar de madeira, mas eu não posso deixar de esquecer que o aluno tem que entender o que é área e o que é perímetro, senão ele não vai conseguir. Por isso que a gente tem aqui, lá na recomposição, que uma das adaptações curriculares, uma das adaptações são as adaptações pedagógicas. Posso fechar a frase, professora Moraes, dizer o seguinte: sem adaptação pedagógica, esse trabalho de recomposição vai ser muito difícil. Por isso que nós temos que adaptar de forma pedagógica as atividades para que elas atendam todas essas complexidades. Que bom que temos pessoas inteligentes, né? Que façam isso. Obrigado, tá? Obrigado pela pergunta. Eu adorei essa pergunta aí, tá? Porque ela faz super sentido e ela nos ajuda, né, professores, a mostrar que a recomposição é de suma importância. Obrigado. E obrigado pelas colocações do pessoal que está usando o material, está usando a plataforma Matific. Eu não estou abordando muito aqui, Silvia, a questão da avaliação dos relatórios, né? Mas eu acredito que vocês devem estar abordando de uma forma mais técnica ali com os municípios, né? O quanto que a plataforma ela entrega, né? Entrega lá na avaliação dos relatórios para a gente tomar decisões. Tá? Quero ver até se na próxima aula eu consigo dar uma puxadinha para esse lado da avaliação, tá bom? Obrigado. Obrigada, professor, pelo comentário, pela live. A gente tem sim trabalhado os relatórios. A professora Nádia Moya fez uma live com os professores abordando esse tema e a gente tem previsão de outras aí pela frente.
A gente agradece muito você, professor, por mais essa live, por enriquecer ainda mais o trabalho que a gente já sabe que os professores fazem aqui no Paraná. A gente tem outros comentários, mas por conta do tempo, infelizmente, não é possível lê-los todos. Então, quero muito agradecer você, professor, agradecer a Alexandra, que estava interagindo no chat com vocês, e agradecer vocês, professores, vocês, pontos focais, vocês, técnicos dos núcleos regionais de educação, que participaram e estão participando efetivamente, estão comentando, estão fazendo perguntas ali no chat. Então, muito obrigada, a gente agradece muito. Pedimos que vocês preencham a avaliação dessa formação, para a gente é muito importante, para sempre estar aprimorando todas essas formações que a gente faz aqui no NCPM, e quero convidá-los para a nossa próxima live com o professor Cristiano, que é a semana que vem, na terça-feira, no dia 2 de setembro, neste mesmo horário. Obrigada a todos, obrigada, professora, obrigada, Alexandra, e até a próxima. Tchau, pessoal, boa noite a todos, um abraço.